Hoje é um daqueles dias que é até difícil se concentrar, pensar no que falar. Hoje é um dia mais de sentir, né? E de ver o quão pequenininho nós somos nesse mundo, na vida. Porque, como disse o Cristiano Ronaldo, e daqui a pouquinho a gente vai ver várias repercussões aí da trágica morte do Diogo Jota e do André Silva, dois irmãos jovens, 28 anos, 25 anos de idade, num trágico acidente de carro. O Cristiano falou, cara, mas não é possível. Outro dia a gente estava junto na seleção portuguesa, conquistando o título, comemorando, dando risada. E, cara, é um negócio assim que tem tantos estudos, tantas teorias, diferentes abordagens. Quando acontece um negócio desse, mas eu realmente não. É difícil de entender. Aceitar, a gente é obrigado a aceitar, mas é difícil entender. Como dois irmãos viajando juntos, curtindo as férias. O Diogo tinha acabado de casar, 3 filhos. E aí, cara, vai saber o que aconteceu. Mas num acidente de trânsito, num acidente numa rodovia, um acidente automobilístico, os dois perderam a vida há algumas horas apenas lá na Espanha. Hoje a gente vai fazer o programa porque a gente tem que fazer, porque a vida segue, é assim. Infelizmente não é a primeira notícia trágica que nós vamos trazer e não vai ser a última. Elas acontecem todos os dias, mas é difícil de aceitar. É difícil de aceitar. E aqui, com muita dor, a gente vai fazer o programa e vamos trazer, dentro das nossas possibilidades, a repercussão direto de Portugal com o Arthur Quesada, direto de Liverpool, onde o nosso Fred Caldeira vai chegar daqui a alguns minutos, e do restante do mundo que está comovido aí. Está todo mundo postando, está todo mundo trazendo uma tentativa de carinho, de apoio para a família do Diogo e do André, para os fãs dos dois jogadores, para o torcedor do Liverpool, enfim. É difícil, mas espero que vocês aí estejam tendo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, dentro das nossas possibilidades e das possibilidades que a vida nos coloca aí todos os dias. São 9h06 aqui no Brasil, e assim, o que a gente tem de informação até agora, o que a polícia da Espanha pôde passar com alguma confiabilidade, porque a gente sabe que surge muita especulação. Fala-se num pneu que talvez tenha estourado numa ultrapassagem. O fato é que, na Espanha, na última madrugada, um acidente gravíssimo tirou a vida do Diogo Jota, de 28 anos, jogador do Liverpool, da seleção portuguesa, e do seu irmão, André Silva, 25 anos, jogador do Penafiel, aí de Portugal. Bom dia, Arthurito. Pois é, André, é difícil até falar bom dia, né? Porque realmente aqui em Portugal tá todo mundo chocado, daquelas notícias que deixam o país inteiro de luto. Estava aqui acompanhando na televisão, né? Toda a repercussão, todos os canais, esportivos ou não, obviamente, trazendo informações, trazendo entrevistas, pessoas próximas, pessoas que trabalharam tanto com o André, né, Silva, que jogava no Penafiel, que é o irmão mais novo, né, tem aí 3, 4 anos de diferença, quanto também com o Diogo Jota, e é óbvio que a gente vê um sentimento de um país em luto. Portugal, nesse momento, está em luto. Há muita informação, eu vou trazer para vocês, mas eu queria também fazer uma ressalva, porque as coisas ainda estão acontecendo, a perícia ainda está investigando o que aconteceu, então pode ser que alguma coisa que a gente vai falar aqui seja revista,
Mas as Sim. informações iniciais dão conta do seguinte: o acidente aconteceu na madrugada desta quarta para quinta-feira, numa estrada que fica ali na província de Zamora, que é saindo de trás dos montes de Portugal, né, do norte aqui de Portugal, e indo em direção à Espanha, em direção ao centro do país. Porque o Diogo e o irmão, e os dois só estavam no carro, nenhum outro familiar, nenhuma outra pessoa, estavam indo até Calais, que fica no norte da França, para pegar um ferry boat, né, que é uma balsa, para ir até a Inglaterra. Aqui em Portugal, dizem que o Diogo tinha alguma coisa, algum problema de saúde, que ele não queria pegar o avião para ir. Então, por isso que eles estavam fazendo essa viagem. Com o carro, que aqui em Portugal já estão dizendo que era alugado, não era um carro da família, não era um carro do Diogo, e que teve um problema no pneu, estourou o pneu numa ultrapassagem e depois acabou por colidir e pegou fogo. Né? Os dois que estavam no carro, tanto o Diogo quanto o seu irmão André, ainda logo na sequência do acidente, quando a polícia chegou, foram para o Instituto Médico Legal de Zamora e ainda estão lá para, obviamente, ter uma perícia em relação ao acidente. Então, os corpos dos jogadores ainda não foram liberados para os familiares. Mas essas são as informações base do que aconteceu. Tem alguns vídeos já circulando nas redes sociais e também aqui na imprensa portuguesa do carro pegando fogo e tal, feito por um caminhoneiro que passava pelo local, enfim, e isso depois, obviamente, vai ser investigado com mais detalhes pela polícia. Pode ser que a gente descubra uma ou outra coisa que tem a ver com o acidente. Mas, de fato, por que o país está extremamente de luto? Já estaria por qualquer motivo, mas é um combo que envolve, né? Primeiro, são os pais que perdem os dois filhos num acidente. Segundo, que o Diogo tinha se casado há 11 dias aqui no norte de Portugal, né? O Diogo que é de Gondomar e a família de Penafiel, tudo aqui pertinho do Porto, 30, 40 minutos de carro. Ele tinha se casado há 11 dias com a esposa e deixa 3 filhos. E a parte de ser também uma pessoa pública, um jogador da seleção portuguesa, extremamente vitorioso, querido por todo mundo. A verdade é que aqui em Portugal, o Diogo ele consegue uma façanha que poucos conseguem, porque ele não era contestado por ninguém. Todo mundo, tanto do Porto, do Sporting, do Benfica, dos outros clubes, da seleção, todo mundo gostava do Diogo Costa, queria que ele tivesse mais oportunidades, inclusive na seleção portuguesa. Quando entrava muito bem. E acabou de vencer a Nations League com Portugal. Então também tinha esse sentimento do público e dos portugueses perante a todos os jogadores que estiveram naquela conquista. Então, assim, tudo é muito, muito chocante e de fato, essas são as informações que chegaram. O país está em luto. Eu estava conversando aqui com a minha esposa, né, agora, e os dois incrédulos, né, André? A gente é pai, você é pai, e a gente sabe o caminho inverso das coisas não deveria ser assim, né? Porque para os pais do Diogo e do André perderam os filhos e ele também deixa 3 filhos. Uma notícia extremamente devastadora. Cara, essas imagens que estão circulando aí, é evidente que a perícia vai dizer com alguma confiabilidade o que aconteceu. Mas, cara, o carro ficou completamente destruído e, assim, um negócio realmente muito trágico, muito trágico. O Liverpool, evidentemente, já se pronunciou. E aí, Túlio, você fica à vontade para ir passando as diversas mensagens do mundo da bola, do mundo do esporte, do mundo não esportivo, porque tem muita gente, enfim, trazendo uma tentativa aí de amenizar a dor. Eu tenho muita dificuldade, Arthurito, e assim, nós não vamos fazer um programa aqui de sentimentos e de fé pessoal, nem de crenças pessoais, porque cada um tem a sua e não. Assim, é difícil acreditar. Eu sei que tem gente que lida muito bem, não é que lida muito bem, mas que aceita de uma forma mais tranquila a morte, né? E tem aquela história de que já cumpriu a sua missão, mas é difícil aceitar e entender que 2 jovens de 28 e de 25 anos de idade
já tenham cumprido as suas missões aqui. Como assim? Não, cara, eles tinham muito ainda para fazer. E as missões dos filhos que ficam, dos pais, da esposa que casou outro dia, é injusto com tantas outras pessoas, né? Então, assim, cada um tem a sua crença, eu tenho dificuldade de aceitar esse tipo de tragédia, porque, cara, é num estalo, né? Quanta coisa que ele provavelmente não falou para pessoas próximas que deveria e gostaria de ter falado, que pessoas próximas gostariam de ter falado para eles, e não falaram. Enfim, tantas coisas que os filhos vão deixar de viver com o pai, com o tio. É assim, é devastador. E o Arthurito, é, o país tá parado hoje, né? Não se fala em outro assunto aí em Portugal. Não. Não, e assim, as principais lideranças políticas e também das federações, né, da Confederação Portuguesa e até o presidente da República, o primeiro-ministro, todos eles já vieram a público deixar algumas palavras, né? Porque, de fato, essas palavras talvez não confortem a família ou não consigam amenizar absolutamente nada, mas é muito importante porque deixa o país no estado que tem que estar nesse momento, que é um estado de luto, tristeza, consternação, enfim. Eu acho agora o que a gente espera para os próximos dias, e já está acontecendo, como o Túlio colocou aí, ó, são homenagens, né? No Estádio do Dragão, por exemplo, o Diogo começou a carreira no Gondomar, depois ele foi para o Passos de Ferreira, depois o Atlético de Madrid contratou ele, depois ele foi emprestado para o Porto, voltou ao Atlético, foi negociado com o Wolverhampton e foi só neste momento que o Diogo acabou indo para o hype do futebol mundial, que ele se destaca no Wolverhampton, vai para a seleção portuguesa e aí vai para o Liverpool, né? Então foi uma carreira difícil para o Diogo, que não era visto. Eu estava vendo uma entrevista agora dos jogadores que jogaram com ele no Paços de Ferreira, que não era visto como um craque, mas era visto como um cara extremamente trabalhador, humilde, cabeça no lugar, não gostava dos holofotes, não precisava ficar, que eles dizem aqui em Portugal, em ponta de pé para aparecer, né? E aí as homenagens, como o Tulhão colocou aí, já vão surgindo, né? O Estádio do Dragão, onde o Porto tem a sua residência, colocou já no telão lá. A Federação Portuguesa de Futebol também colocou, fez uma nota oficial, a Liga Portuguesa também, o Sindicato dos Jogadores, como eu disse, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e também o primeiro-ministro de Portugal. Vai ser um dia muito difícil para todo mundo, e em breve nós teremos algumas atualizações do que pode acontecer em termos de homenagens, né? Porque certamente nós teremos muita coisa aqui em Portugal. A UEFA já decretou um minuto de silêncio hoje nos jogos do Europeu Feminino, né? Então também teremos, no âmbito do futebol, não tenho dúvida, teremos muitas homenagens nos próximos dias, homenagens estas justíssimas, e principalmente daqui a pouco você vai falar com o Fred, ele estava trocando mensagem com ele aqui, ele está indo para Liverpool, porque lá realmente vai ter uma mobilização hoje muito grande. Vamos lá. Vai ser difícil, mas vamos lá. A gente acabou de chegar aqui em Liverpool. Como vocês podem ver, eu vou até sair um pouco da imagem. A gente está em frente ao espaço aqui em que dezenas e dezenas de torcedores vão deixando flores, coroas de flores, camisas, cachecóis, recados, torcedores de todas as idades. A cidade de Liverpool sabe fazer isso muito bem. É um clube que tem, infelizmente, como parte da própria história, diversas tragédias. Então é um torcedor que, quando necessário, por motivos infelizes também, sabe honrar muito bem, né? O lema do clube, do "você nunca vai caminhar sozinho". É muito difícil estar aqui porque você vê torcedor chorando, né? Então, enfim, é muito difícil. É muito difícil porque
O cara tinha 3 filhos, o cara estava vivendo o auge profissional, o auge pessoal, e isso acontece absolutamente do nada. E a gente vem aqui com a missão de mandar para vocês e mandar para muita gente o tamanho do amor que essa torcida e que o mundo do futebol, porque tem certamente várias pessoas que estão vindo aqui que não torcem para o Liverpool, mas que estão aqui para deixar a própria homenagem. Eu vim conversando com um motorista de táxi que não estava conseguindo falar direito. Ele falou, cara, eu estou só esperando terminar aqui o meu turno para eu poder também me dirigir a esse local que a gente está aqui para deixar a minha homenagem. Então, enfim, é mais ou menos por aí, André. O Fred, essa é uma situação tão clara e tão evidente de como as coisas acontecem, né? Quando a gente menos espera, e que a gente pode fazer um exercício que é muito simples, cara, de olhar para uma pessoa querida. A gente não precisa nem se colocar no lugar dos que estão partindo, que estão nos deixando, o Diogo Jota e o André Silva. A gente pode se colocar no papel de um amigo que vê um grande amigo entrar num carro com um irmão para ir para casa, para ir, enfim, passear nas férias. E os dois não voltam, cara. Assim, é um negócio muito louco. E, Fred, eu queria que você falasse um pouquinho dele. O Arthur trouxe aqui a informação pra gente, né? Que ele um cara de boa, era um cara de boa, um cara, sabe, que falou do Brasil com ele algumas vezes, um cara que tinha uma cabeça boa. E assim, com o André Silva, a imprensa mundial não teve muito contato. Por ter jogado só em Portugal, enfim, por ter feito a carreira, por estar fazendo a carreira dele de uma maneira menos exitosa mundialmente do que o Diogo. Queria que você contasse um pouquinho das conversas que você teve com ele, das vezes que você o entrevistou. Como é que era o Diogo Jota, o Fredinho? Eu entrevistei o Diogo inúmeras vezes, estava tentando contar aqui na cabeça, indo para cá, não consegui chegar num número. Por essas coberturas que a gente tem aqui, né, de todas as competições, a gente, como detentor de direitos da Liga dos Campeões, tem um acesso maior quando o Liverpool esteve várias vezes em finais, conquistando e chegando longe. E o Diogo Jota fez parte disso. Tem uma história que foi compartilhada por um torcedor do Liverpool nas redes sociais agora de manhã. 4 anos atrás, o pai desse torcedor estava passando por um momento muito difícil, com algumas consequências para a saúde mental do pai desse torcedor, e esse torcedor pediu para o Diogo Jota gravar um recado para o pai. E ele postou esse recado, o Diogo Jota, de maneira muito gentil, deu um recado para o pai desse torcedor, que hoje em dia está bem, e que esse recado de um ídolo desse pai, na figura do Diogo Jota, foi um grãozinho de areia ali na recuperação dele, né? Eu acho que isso mostra um pouco do caráter do jogador. Conversando com jornalistas aqui, o consenso é um grande jogador, ainda maior ser humano. Sempre muito simpático quando a gente o entrevistou, ele, mesmo dominando muito bem os idiomas inglês e espanhol, dando entrevistas para diversas outras TVs do mundo, quando ele encontrava com a gente, ele sempre brincava que era um conforto voltar a falar o português, e que para ele isso sempre foi muito bom, e sempre foi muito simpático, muito atencioso. É muito esquisito, André, porque a gente vê esses caras toda semana nas nossas TVs, no meu caso, com frequência, vendo ao vivo, interagindo, entrevistando, e de uma hora para outra, acabou. Mas eu tenho certeza absoluta de que o Liverpool vai tomar conta da família dele, vai assumir essa responsabilidade, vai se portar como o gigante clube que é, para muito além do futebol. Como eu disse, o Liverpool tem experiências infelizes na própria história e sempre soube se portar nesses momentos, e agora não vai ser diferente. Já existe uma campanha de torcedores nas redes sociais pedindo para que o clube aposente a camisa número 20. O Diogo Jota, que vestia a camisa número 20, chegou em 2020 e conquistou o 20º título inglês
poucas semanas atrás na história do Liverpool. E assim, Fred, o Diogo, só para a gente encerrar, a gente vai seguir, enfim, a gente vai tocar aqui da maneira que a gente puder, mas só para a gente encerrar, a impressão aqui que eu tenho, e queria que você confirmasse ou não, a distância, assim, o Diogo, ele chega com uma grande expectativa, né? O Diogo não foi o melhor jogador do Liverpool em nenhuma temporada. O Diogo não foi o melhor jogador da seleção. O Diogo sempre buscou o espaço dele. Era titular, às vezes vinha do banco, enfim, estava sempre por ali. Mas um cara que nunca criou problema, porque assim, é normal você querer o espaço, né? E é normal você, às vezes, não ter o espaço. Então, você, num meio tão competitivo como é o futebol, você passa a conviver com isso. Tem gente que lida bem com isso, tem gente que não lida tão bem com isso. A impressão de longe aqui é que ele sempre foi um cara muito correto, assim, na relação com o grupo, na relação da bola, buscando o seu espaço, mas respeitando se o treinador entendesse que o momento era de outro. Eu sempre tive essa impressão de um cara que fazia o dele, né, o Fred, sem criar confusão. Não há nenhum caso de indisciplina, de atitude pouco profissional. Não que se tivesse o fizesse um ser humano pior, nada disso, mas é parte da conduta dele, né? Não há nenhum caso. Nenhum caso. Você fala com pessoas que trabalham no Liverpool, que cobrem o Liverpool de perto, eu cubro relativamente de perto também, e não há nenhum caso. É um treinador, é um jogador que, de fato, ele alternou, né? Momentos de muito brilho, de mais constância no time titular. A temporada passada um pouco menos, sendo importante também em momentos importantes. O último gol dele marcado com a camisa do Liverpool foi num clássico local contra o Everton, numa vitória fundamental para que o Liverpool rumasse a esse título recente da Premier League. Importante para a história do Liverpool, importante para a história do Wolverhampton. As homenagens no estádio do Wolverhampton também já começaram, de torcedores indo para o estádio. Tem camisas do Wolverhampton aqui e cachecóis. Então, um cara que deixou a marca dele em 2 clubes aqui do país, André, não somente em Portugal, mas também na Inglaterra.